Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao desafio Queima Power. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E o objetivo desse desafio é que vocês construam novos hábitos saudáveis. E o emagrecimento ele vai ser uma consequência desses hábitos. E claro que hábitos a gente constrói repetindo todos os dias. Então, após terminar o desafio, vocês devem continuar seguindo as orientações, as dicas que eu passei aqui para vocês durante esses 7 dias. Então, durante esses 7 dias, eu vou mandar metas para vocês. Todo dia uma meta diferente. Geralmente vou mandar um dia antes de noite para vocês poderem se organizar, né? E vocês vão fazendo o check-in. Como que vocês vão fazer esse check-in? Ou vocês vão fazer no grupo, mandando fotos, né? Então, por exemplo, o dia que for a meta de água, vocês vão mandar uma fotinho quando conseguirem concluir a meta da quantidade de água que é para vocês tomarem, né? E isso não precisa ser somente naquele dia. Então, por exemplo, meta de água, né, na terça-feira. Então, vocês podem mandar na quarta, podem mandar na quinta, podem mandar na sexta. Então, podem mandar todos os dias quando a meta da água for concluída. O check-in também pode ser feito através dos stories do Instagram. Então, me marcando, né? Também no final vai valer ponto, tá? Então, quem tiver mais check-in feito ali no Instagram, no grupo, vai ganhar um prêmio especial no final. E hoje nessa aula eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as bases do emagrecimento. Então, o que que são calorias, o que são carboidratos, proteínas, tá bom? Então, calorias, né? Então a gente usa calorias no dia a dia para respirar, para fazer exercício, para pensar. Então, tudo isso a gente usa calorias, né? O problema não são as calorias em excesso, né? Então, por exemplo, para o emagrecimento. Para o emagrecimento, a gente tem que ter um déficit calórico. E o que que seria um déficit calórico, né? É quando a gente ingere menos calorias do que a gente gasta. Então, por exemplo, a gente está gastando mais ou menos 2.000 calorias, né? Contando com exercício físico, para respirar, para levantar, e a gente ingere 1.500, né? Então, isso a gente está em um déficit calórico. E claro que não é só o déficit calórico que conta para emagrecimento, né? Tem muitas outras coisas também. Por exemplo, como o sono, a ingestão de água, né? A qualidade da alimentação também, né? Então não adianta só fazer um déficit calórico de 1.500 calorias, por exemplo, né? E consumir só alimentos ricos em açúcar, em gordura. Então tudo isso está envolvido. Mas claro que a gente também tem que cuidar com os finais de semana, né? Então, o déficit calórico para gerar o emagrecimento, ele precisa permanecer por um bom período de tempo, né? Então, por exemplo, chega no final de semana, sexta, sábado e domingo, e você começa a exagerar, começa a consumir muitos alimentos e acaba passando, né? E ficando num superávit calórico. Ou seja, consumindo muito mais calorias do que você está gastando. E no final da média ali da semana, você vai estar ou numa normocalórica, né, que está ingerindo a mesma quantidade que está gastando, ou muitas vezes acaba ficando até em superávit calórico. Então, aí não vai gerar o emagrecimento. Então, sempre tem que ficar atento também ao final de semana. Se não está consumindo ali muitas refeições livres, se não está consumindo muita bebida alcoólica, que também acaba aumentando, né, a quantidade de calorias que você ingere. E o que que você já pode ir colocando em prática? Você pode ir anotando o que você consome, tirando fotos. Por exemplo, no final de semana também, se tu acha que tu tá exagerando, começa a tirar foto, anotar o que tu tá comendo ou algo que tu belisca, que assim tu vai conseguir analisar se tu tá consumindo muitas calorias, porque as refeições, por exemplo, almoço, janta, são muito volumosas, ou porque tu tá beliscando bastante, ou é no final de semana. Então, assim, é um exemplo prático de como tu consegue observar o que que tu tá fazendo de errado que tu não tá conseguindo o emagrecimento. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os macronutrientes. Então, o carboidrato, a proteína, as gorduras, né? Começando pelos carboidratos, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa zerar na dieta, tá?
Então, eles fornecem energia, eles têm 4 calorias por grama, então é o que o corpo usa principalmente para fazer exercício, para fazer as atividades do dia a dia, né? Então, é a principal fonte de energia. Claro que a gente tem os carboidratos refinados, né? Então, por exemplo, alimentos, né? Fontes de açúcar. Então, eles aumentam a glicose rapidamente no nosso organismo, né? E se não usado pelo nosso corpo, né? É estocado como gordura. Então, esses sim tem que ter um certo cuidado, né? E não consumir com frequência. Mas também temos alimentos, né? Os carboidratos integrais, como o pão integral, arroz integral, né? Aveia. Então, esses alimentos são fonte de fibras e as fibras elas vão te ajudar no intestino, vão te ajudar na saciedade. Então, não precisa ter medo de carboidrato. Tudo depende o qual tipo de carboidrato que você vai utilizar, a quantidade e com o que você vai consumir. As proteínas, então, elas são fundamentais para a construção e reparo dos músculos e tecido do corpo, né? Por exemplo, como o cabelo também é importante. Pessoas que tá tendo muita queda, muitas vezes é por falta de proteína. Claro que tem outros nutrientes também, mas pessoas que consomem pouquíssima proteína também podem ter queda de cabelo. As proteínas, assim como o carboidrato, fornecem 4 calorias por grama. E as proteínas são muito importantes para quem busca o emagrecimento, porque além de ela dar saciedade, ela também ajuda a manter a massa muscular, que a gente sabe que é muito frequente as pessoas emagrecerem e perderem também a massa muscular. Então, consumindo a quantidade correta de proteína, né, a gente consegue diminuir, né, essa quantidade de perda de massa muscular. Gorduras, então temos gorduras boas e temos as gorduras que não são tão boas assim, né? Os lipídios, né, as gorduras, elas fornecem então 9 calorias por grama. Por isso que também tem que ter um cuidado maior no emagrecimento, né? Então não é porque a gordura é saudável que você vai consumir em excesso, porque ela também pode aumentar, né, a quantidade de calorias que você está consumindo ali durante o dia, por mais que o alimento seja saudável. Então, gorduras boas, a gente tem do azeite de oliva, abacate, as castanhas, né? Depois a gente tem as gorduras saturadas e trans, né? Que essas a gente deve evitar, que são de alimentos geralmente ultraprocessados, né? Porque elas podem gerar problemas cardiovasculares, né? Então, e obesidade também. Então, sempre tem que ter o cuidado na escolha das gorduras e, além de ter o cuidado na escolha, também tem que cuidar para não acrescentar mais do que o necessário. Então, às vezes a pessoa, ela come saudável, né? Então, ela usa azeite de oliva, ela usa chia, usa sementes, né? Tem uma alimentação boa, mas ela não consegue o emagrecimento. E geralmente, por quê? Porque ela coloca esses alimentos saudáveis em excesso. Então, por exemplo, vai fazer o ovo, coloca azeite de oliva. Vai temperar a salada, coloca bastante azeite de oliva. Vai fazer o arroz, coloca azeite de oliva também. Chia, coloca chia em tudo, né? A chia é muito saudável. A chia, o azeite de oliva, as sementes de girassol, abóbora. Mas se tu começa a consumir em excesso, colocar muito na tua alimentação, começa a aumentar a quantidade de calorias que tu tá ingerindo. Porque apesar de ser saudável, ter fibras, mas elas também têm gordura. Então, tudo isso conta, né? Então, sempre tenham cuidado na quantidade também, além da qualidade. E aqui eu trouxe um exemplo de como vocês podem fazer o almoço de vocês, a janta, né? Então, como que pode ser essa divisão? Então, a metade do prato vocês podem colocar de saladas, de legumes, né? Para ajudar bastante na saciedade, então, para não ficar com tanta fome, né? E também para ter bastantes nutrientes, né? Um quarto do prato, então, vocês colocam alguma proteína. Então, o que que é proteína? Um peito de frango, uma carne moída, um salmão, né? Uma tilápia. Então, alguma proteína vocês podem colocar um quarto, né? Então, um bom pedaço. E o outro, um quarto, vocês vão colocar carboidratos integrais. Então, por exemplo, um arroz integral, uma massa integral. E também junto já colocar uma leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico. Assim vai ficar um prato bem saudável, bem distribuído, né? Então, no almoço e na janta também,
pode ser feito esse prato saudável. Então hoje você aprendeu o que é um déficit calórico e por que ele é importante no processo de emagrecimento. Também aprendeu a como montar o teu almoço e tua janta para já colocar em prática. E hábitos a gente vai construir fazendo todos os dias. Por exemplo, a água, para você consumir todos os dias, né? Quando tu consome todos os dias 2 litros de água, aí vai se tornar um hábito, porque tu tá repetindo todos os dias. Então agora bora colocar em prática o que você aprendeu hoje e cumprir a meta do dia? Tô esperando tua fotinho.